Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Hoje, segunda-feira, dia 5 do 4, eu desejo para você um excelente dia, uma excelente semana, que tudo dê certo, né, no decorrer desse período semanal, tá bom? Gente, relembrando, nós continuaremos hoje a nossa revisão, tá bom? Nós trabalhamos semana passada a questão do processo de formação das palavras, que nós daremos continuidade hoje. E nós trabalhamos na segunda-feira a estrutura das palavras. Mais uma vez, esses conteúdos são importantíssimos para a sua prova de língua portuguesa. Professor, os tópicos de literatura, né, sobre o classicismo, sobre o quientismo são importantes também? São importantes. Então é importante você estudar o classicismo também e o quientismo, né, a literatura de informação. Então hoje eu vou trazer algumas dicas, tá bom? Vocês vão ver, vão acompanhar a nossa videoaula também daqui a pouco. Mas eu vou antecipar algumas informações para relembrá-los daquelas questões que nós falamos, sobre justaposição, composição, a questão de aglutinação, saber o que é uma onomatopeia, tá bom? Então vamos lá. Isso está no guia de estudos, na unidade 3, daquele mesmo que nós fizemos semana passada. Lembra? Esse quadrinho aqui sobre, aqui ó, tá vendo? Estrutura e processo de formação de palavras, que está na página 47, tá bom? Você pode aí pegar o seu livro. Nós falamos isso daqui na semana passada, essa parte mais acima. E nós falamos também do processo de formação de palavras, que é formado por derivação. Aí nós falamos as derivações: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva, imprópria, tá bom? Então olha só, gente. Nós temos outro tipo também de processo de formação das palavras, que é a composição, tá bom? A composição, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, só que ela é bem fácil. Por quê? Tem dois tipos: justaposição e aglutinação. A justaposição é quando você tem duas palavras, duas ou mais palavras, e o que acontece? Tem a junção de palavras, mas sem alteração dos elementos formadores. O que é isso, professor? É quando você une as palavras e você não perde nenhum fonema, você não perde nenhuma letrinha, tá bom? Nenhum som, nem nada, você não perde nada. Então aqui, ó, beija-flor, são duas palavras diferentes, beija e flor. Na hora que você une essas duas palavras, você tem a palavra beija-flor. Você perdeu algum fonema, alguma letra? Não. Então isso é justaposição, beleza? Vamos lá. Passatempo, olha só, eu tenho a palavra passa mais tempo. Quando eu uno essas palavras, o que acontece? Eu não perco nenhum fonema, então passa tempo, tá bom? Pé de moleque, a mesma coisa, eu tenho três palavras aqui, ó. Pé de e moleque. Professor, quando você une essas palavras, une que eu digo assim, por mais que não tenha hífen, aí você tem a união dessas palavras no sentido pé de moleque. Perdeu algum fonema? Não, não perdeu. E a aglutinação, gente, é ao contrário da justaposição. A aglutinação, na hora que você vai unir essas palavras, né, na hora que você une essas palavras, você tem o que? A perda de fonemas, né? Então tem a alteração de um dos elementos formadores, ou seja, vai perder em algum momento ali alguma letra, algum fonema. Então aqui, fidalgo, nós temos a junção dessas palavras aqui, ó, filho mais de mais algo. Então o professor fidalgo é a junção dessas três palavras, exatamente, filho, de e algo. Professor, qual foi aqui o fonema que foi eliminado? Então olha aqui, fidalgo, vamos lá, o L, o H, o O, né? Que mais? Do D, perdeu o E, só, né? Então, nós perdemos aí, gente, 4 fonemas. Então, se eu perdi 4 fonemas, eu tenho aí a aglutinação. Planalto, eu tenho a palavra plano mais alto. Então, olha só, aqui rapidinho, tá? Então, eu perdi do plano, eu perdi o Ozinho e só, né? Perdi um fonema?
Beleza. É aglutinação. Professor, mas quando acontece assim, quando que nem acontece com a palavra girassol, palavra gira mais sol, eu acabo ganhando, quando eu uno essas palavras, eu acabo ganhando mais um S, né? Professor, pessoal, é justaposição. Por que, professor? Porque é o seguinte, a justaposição, o importante é não perder. O importante é não perder. Quem perde, professor, fonema e letras? A aglutinação, beleza? Outros processos que vocês verão também na avaliação. O hibridismo, lembra que é a união de palavras de línguas diferentes? Então, automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim. Abreviação, eliminação de parte da palavra. Então, pneu, pneumático, fone, telefone. Você, né, vai ali reduzindo a palavra. Por isso que eu coloquei também na videoaula o nome como redução. Aqui, isso daqui significa sigla, né, gente? Sigla é a combinação das letras iniciais de uma sequência de palavras. Então, ONU, eu tenho aí a sigla, né, sempre letra maiúscula. Então, o que significa isso? Organização das Nações Unidas. Neologismo a gente não vai trabalhar na nossa prova, né, porque a criação de novas palavras, então internetês, deboísmo, blogar, certo? São palavras novas que são criadas ali de acordo com o contexto. Onomatopeia, a imitação de vozes de animais ou sons, então miau, atim, tic-tac são a produção desses sons, tá bom? Estrangeirismo, o uso de palavras de outras línguas, então internet é do inglês, né? E lembra que tem aquela questão das palavras que são aportuguesadas e não aportuguesadas? Tem que verificar isso aí também, nós vamos ver daqui a pouco na nossa aula. Tá bom, gente? Então é isso. Agora você vai acompanhar a nossa videoaula explicando parte por parte para você relembrar, para você revisar para sua prova, tá bom? Então é isso. Vamos lá, acompanhar a aula. Então, gente, professor, então existe um outro tipo de processo de formação das palavras? Sim, existe a composição, ok? E mais lá na frente nós vamos ver que existem outros tipos também, né, desses processos de formação de palavras, mas a gente vai ver com calma, tá bom? Primeiro nós vamos ver a composição e depois nós temos os outros tipos, tá bom? Professor, o que é composição? Ah, sim. Professor, é importante eu separar isso no meu caderno? Sim. Você separa a derivação para um lado, tá bom? E você separa a composição para um outro lado. Então, assim, é uma distância considerável, porque não é a mesma coisa. Apesar de ser processo de formação das palavras, mas derivação é uma coisa e composição é outra. Então, nós vamos ver aqui agora qual é o conceito da composição, tá bom? É o processo de formação de palavras através do qual novas palavras são formadas, presta atenção, pela junção de duas ou mais palavras. Opa! Então a gente não tem uma derivação aqui, a gente tem o que? Uma junção de duas ou mais palavras já existentes, né? Então, existem duas formas de composição: a justaposição e a aglutinação. Anota no seu caderno, vou dar um tempinho para você anotar. Tá bom? Então você percebeu que o conceito da composição é diferente da derivação. A derivação vai derivar, né, de uma palavra primitiva. E a composição não. Você vai fazer apenas a junção de duas ou mais palavras. Tá bom? Então é importante a gente ter esse conceito na nossa cabeça. Bom, eu acredito que esse conteúdo você viu no ano passado, né? Mas de maneira bem rápida, porque o nono ano ele não trabalha esse conteúdo de maneira extensa, né? Ele se preocupa com outros conteúdos. Mas agora você está recuperando esse conteúdo, mas é preciso estudar de maneira mais profunda. Por quê? Porque é importante para o seu CIS, é importante para o seu PSC, é importante para os seus processos seletivos e também é importante para a nossa avaliação. Percebam que os principais conteúdos, gente, vocês vão perceber ao longo do ano, que os principais conteúdos dos vestibulares eu trabalho nas avaliações e testes. Então, professor, o conteúdo principal do CIS, do PSC, são os conteúdos que o senhor mais aborda
são os conteúdos que o senhor mais trabalha ali nas avaliações, né? São os conteúdos que você mais trabalha ali nos testes, exatamente, tá bom? Exatamente isso, beleza? Bom, então, gente, nós temos aí a justaposição. Qual é o conceito da justaposição? Eu dou o tempo para você copiar, mas vamos ler rapidão aqui. A justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas ou a situação primitivas, tá bom? Não há perda de fonemas. Então, a justaposição é quando ocorre a junção, né, de duas ou mais palavras, mas não há perda de fonemas. Então, olha aqui, ó, a palavra guarda, chuva, né, as palavras guarda e chuva. Eu juntei, eu uni essas palavras e eu perdi algum fonema aqui, gente? De forma alguma. Não perdi nenhum fonema. Então, é justa posição. Segunda-feira. Segunda-feira, olha só, tem a palavra segunda, mais a palavra feira. Perdi algum fonema? Nenhum, né? Então, eu tenho aqui, certo? A minha justa posição. Passatempo. Passa mais tempo. Uni essas duas palavras. Perdi algum fonema? Não. E tem um justa posição. Girassol. Girassol eu vou deixar por último, tá, gente? Pé de cabra. Pé mais de mais cabra. Professor, tem alguma coisa a ver se tiver o hífen? Não. Isso aqui é importante, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Porque o hífen não é uma palavra. O hífen é um sinal, não é um sinal gráfico, é um sinal aí de pontuação. Então, o que acontece? De separação, aliás, de separação das palavras. Então, você vai contar apenas as palavras. Então, você perdeu algum fonema aqui? Não. Então, é justa posição. Girassol. Girassol é o seguinte. Você tem a palavra gira, mais a palavra sol. Mas, professor, tem mais um S aqui e agora? Gente, não se preocupa com isso. A justaposição, ela pode sim ganhar um fonema, mas qual é a regra? Ela não pode perder. A justaposição não pode perder fonema, tá bom? Então, professor, se tiver mais um fonema a mais, pode ser justaposição? Pode ser, que nem o caso de girassol, tá bom? E a aglutinação, professor? Olha o conceito da aglutinação. Ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma ou na acentuação primitiva, tá bom? Então, professor, há perda de fonemas aqui? Há perda de fonemas, tá bom? Então, professor, olha só, o senhor está dizendo que a justaposição não tem perda de fonemas e aqui na aglutinação tem perda de fonemas, exatamente. Então, olha só, isso aqui é importantíssimo. Olha só, fidalgo. Vocês sabem a origem da palavra fidalgo? É essa daqui, ó. Filho de algo, tá bom? Então, olha só. Eu tenho a junção dessas palavras e eu acabei perdendo. Qual foi aqui o fonema que eu perdi, gente? Eu perdi, né, o LH e o O, né? Eu perdi aqui o Azinho, né, do algo. O Azinho do algo? Não. Eu perdi o E, né, do Di. Então, eu perdi vários fonemas aqui. Então, isso é aglutinação, tá bom? Isso é aglutinação. Aguardente é a palavra água mais ardente. Então, gente, eu uni essas palavras e perdi fonema. Qual foi o fonema que eu perdi? Perdi um Azinho, tá bom? Vinagre. Vocês sabem a composição da palavra vinagre? É a palavra vinho mais acre, tá bom? Professor, o que significa acre? Acre significa azedo, por isso que você... ácido, aliás, perdão, ácido. Por isso que o vinagre é um pouquinho ácido, tá bom, gente? Então, vinagre, eu perdi, qual foi o fonema que eu perdi aqui, professor? Eu perdi o H, perdi o O, né? E houve a transformação do C em G, tá bom? Mas isso é absolutamente normal, tá bom? Absolutamente normal. Embora, ei, mais boa, mais hora. Então, essa é a junção, é a composição da palavra, tá bom? Eu uni, fiz a junção, ficou o quê? Embora. Então, eu perdi o que aqui, gente? Eu perdi
o Azinho do boa, perdi o H do hora e pronto. Aí eu tenho a palavra embora. Então vocês percebem, gente, que essas palavras, elas têm uma composição muito complexa. Elas se unem e acabam perdendo o fonema. Professor, dúvidas? Em relação à palavra, essa transformação do C em G, de onde que ela vem? Qual é a origem? É do latim, tá, gente? Os sons do C e do G são muito parecidos no latim, por isso que há essa transformação, tá bom? Bom, aqui para a gente ter pra gente ter aqui um exercíciozinho rápido, então vamos lá. Em o girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Respectivamente, o que, gente? O elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Vamos verificar. Girassol, gente, é justaposição, nós vimos. Passatempo também é justaposição, porque são duas palavras e a gente não perde fonema, né? Então vamos lá. Então a letra A não é. Letra B. Um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação. Dois elementos formados por justaposição. É a alternativa C. Beleza? E aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Embora. Qual é o processo de formação de palavras que nós temos aqui, gente, na palavra embora? Né? Nós vimos que é em mais boa mais hora. E eu vou perder o fonema quando eu vou unir essas palavras. Então tem o que? Composição por aglutinação. Beleza? Porque eu acabo perdendo o fonema. Ok. Então, gente, além desses processos aí que nós vimos, composição e derivação, nós temos aí outros tipos de processo de formação das palavras, tá bom? São esses daqui, ó: redução ou abreviação, hibridismo, onomatopeia, estrangeirismo e sigla ou abreviatura. Beleza? Então vamos lá, rapidão. Abreviação, redução, gente, copia aí. É a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Então, auto vem de automóvel, quilo vem de quilograma, moto vem de motocicleta, foto vem de fotografia. Alguém fala fotografia? Não, a gente fala tira uma foto, a gente reduz, a gente abrevia ali a palavra, né? Cine, né? A gente geralmente fala cinema, né? Mas a palavra mesmo, a forma mesmo da palavra original, né, é cinematográfico. Então a gente acaba reduzindo essa palavra até para ter uma facilidade na nossa fala, tá bom? Hibridismo, olha só, é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, tá bom? Então é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Então aqui, gente, eu tenho a palavra sociologia. Sócio vem do latim e logia vem do grego. Então tem o seguinte: sócio significa a sociedade e logia significa o que, gente? Estudo. Então por isso que sociologia significa estudo da sociedade, tá bom? Por isso que vocês estudam sociologia, porque é o estudo da nossa sociedade, tá bom? E aqui outros exemplos também. Automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim, tá bom? Então geralmente, gente, são palavras que vêm do latim e do grego, tá bom? É hibridismo. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Então, gente, aquelas velhas concepções de sons. Então, fonfon, cocoricó, tic-tac, bum, sh, né? Sh significa o quê? Silêncio. Cocoricó seria o som da galinha, né? Tic-tac seria o som do relógio. Agora eu falo assim para vocês. Canhões faziam o ribombar. O que seria o ribombar, gente? Aí nessa oração, né? Os canhões faziam o som de ribombar. Ribombar não é o som dos canhões, né? Quando faz ali
o tio. Então, isso, professor, essa palavra ribombar é onomatopeia? É onomatopeia, porque está indicando o som ali daquele objeto. Qual objeto? Né? Seria o canhão, tá bom? Beleza, show de bola. Estrangeirismo, gente. Estrangeirismo, olha só como é diferente do hibridismo. São palavras de outros idiomas introduzidas em uma língua por motivos históricos e culturais, por modismo, ou seja, por moda, e em razão de avanços tecnológicos, tá bom? Tais palavras, elas podem ser aportuguesadas ou não. O exemplo aqui, gente, basquetebol. Basquetebol é uma palavra, né, que vem do inglês, mas ela já foi aportuguesada. Ela já está no nosso contexto, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a palavra deletar. Né? A palavra deletar, ela já aparece, né? Quer dizer, a palavra original é delete, né? Mas ela já aparece como verbo aqui no nosso português, deletar. Né? Então já é uma palavra aportuguesada. E palavras não aportuguesadas. Então aqui, pizza. Pizza é uma palavra que no italiano se escreve assim e aqui se escreve assim também. Então não teve ali, não teve como aportuguesar essa palavra. Então é uma palavra não aportuguesada, tá bom? Réveillon também, né? Que seria a virada do ano. Então também veio do francês e não teve como aportuguesar essa palavra, mas tem uma forte influência dentro do nosso português. São palavras que nós utilizamos de forma frequente, certo? E nós temos aí, gente, a sigla ou a abreviatura, que é o que? Consiste na redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Essa daqui é a mais fácil, por quê? Porque é o seguinte, olha os exemplos aí. O FAM, onde você vai estudar daqui a 2, 3 anos. Universidade Federal do Amazonas. Então, nós temos aí a redução de nomes que empregam aí a primeira letra, né, ou a sílaba de cada palavra, só que de maneira, né, mais reduzida. E maiúsculas, né, utilizam aí a questão de letras maiúsculas. Então o FAM, né, eu pego a primeira a primeira letra da palavra universidade, eu pego o Fzinho, que é a primeira letra da palavra federal, e pego a M, que são as duas primeiras letras da palavra Amazonas, tá bom? A mesma coisa acontece com o UEA, que também é uma universidade muito boa, que você, né, vai ali estar concorrendo a uma vaga. Então, Universidade do Estado do Amazonas, né, UEA. Então eu pego o U da universidade, eu pego o Ezinho do estado e pego o A do Amazonas. Gente, falando de UEA e o FAM, lembrem-se que já começou a sua corrida, porque, como eu falei, você vai fazer o SIS1 esse ano, então a gente precisa, né, tentar para esses conteúdos, porque é uma maneira de você se preparar. Né? Não pense que o seu ingresso, a sua tentativa de ingresso à universidade, ela começa apenas no terceiro ano. Não, ela começa muito antes do terceiro ano. Ela começa lá no seu Fundamental 2. Então, tudo que você faz lá embaixo, tudo que você fez lá no prédio do Fundamental 2, vai ter aqui o seu reconhecimento, vai ter o seu resultado. Né? Então, o pessoal também que não estudava aqui ano passado, a mesma coisa, na escola que você estava, você, né, se você teve ali um bom desempenho, se você se empenhou, você vai ter ali uma facilidade maior nos conteúdos do primeiro ano, segundo e terceiro, mas trazendo sempre a concepção de que você pode fazer mais, de que você pode, né, dar um pouco mais da sua vontade de querer ingressar na universidade, tá bom, gente? Então eu vou passar aqui a atividade para vocês. Deixa eu só resolver essa daqui, ó. Gente,
Observe a imagem retirada do WhatsApp abaixo e assinale a alternativa falsa. Aqui, gente, kit Pokémon GO, lanchinho 100% natureba, LED, carregador portátil, mochila 100% hidratado, tênis chavoso para sair correndo. Então, olha só, gente, o que nós temos aí como falsa? Nós temos, deixa eu ver aqui, a palavra natureba é um neologismo para se referir a algo natural e simples. Neologismo é a criação de uma palavra nova, tá, gente? Então tá correto. O texto acima aborda de forma humorada a polêmica do aplicativo Pokémon GO. Não, tá correto. As palavras lanchinho, carregador e hidratados foram formadas por derivação regressiva. Não tem como dizer. Lanchinho foi o quê? Por derivação sufixal. Então já mata essa questão aí, tá bom? Então, muito bem. Nossa atividade, páginas 93 a 96 e páginas 101 a 104, tá bom, gente? Aí eu vou, essas eu acredito que ainda dê para fazer hoje, então amanhã, então no máximo ali até segunda-feira, e a gente vai corrigindo aos poucos, tá bom? Quem for terminando pode ir enviando, tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima aula.